para quem tá entrando agora, eu vou esperar só mais um pouquinho, porque a gente estava com um público bem grande lá no Instagram, e agora eu estou esperando as pessoas conseguirem se conectar aqui, vou dar só um tempinho. Então, para quem estava acompanhando a gente lá, ou para quem está entrando agora, o tema da nossa live hoje é 7 anos após Rana Plaza. Então, a gente vai falar sobre condições de trabalho e transparência e o que mudou todos esses anos sobre as condições de trabalho na indústria da moda, né? O que mudou, o que não mudou, o que melhorou, o que piorou. A gente está aqui com o Sakamoto, ele já vai entrar. A gente já estava conversando lá no Instagram, a gente já estava na live, ela ficou disponível, o que a gente conversou até agora, então agora a gente vai continuar a conversa a partir daqui. Eu tinha perguntado para o Sakamoto o que ele podia dizer sobre a construção da cadeia de fornecimento da moda, qual essa composição, como ela está organizada de forma que ela abra espaço para que o trabalho escravo aconteça, para que a violação dos direitos trabalhistas e humanos aconteça, as condições degradantes de trabalho, então, e que só se exponencializam em momentos de crise como esse que a gente está vivendo hoje. Eu trouxe alguns números do que está acontecendo em Bangladesh hoje, né, em menção ao dia 24 de abril, onde a gente relembra as vítimas do desastre do Rana Plaza, e ele estava falando sobre a complexidade, a ramificação da cadeia, né, se a gente considerar desde o início dela até o fim. Ele estava falando também sobre responsabilização dos atores, ou a falta de responsabilização pelos atores da cadeia, terceirização. Sakamoto está de volta. Desculpa a interrupção, a falha técnica. Se você quiser continuar de onde você tinha parado. Posso sim, bem. Boa noite aqui de novo, pessoal. O que acontece é que eu estava explicando que o grande problema gira em torno da terceirização. A terceirização que, na verdade, faz com que responsabilidades na cadeia produtiva têxtil não sejam endereçadas aos reais proprietários dessa responsabilidade, né? Isso não é uma novidade, isso acontece desde o início da Revolução Industrial. A terceirização na produção fabril, ela começa com um vestuário têxtil lá atrás, na Inglaterra. Então, é um problema que não conseguimos resolver nos últimos séculos. Então significa que nunca resolveremos? Não. Resolveremos. Temos ações sendo tomadas ao redor do mundo para ajudar, para melhorar. Agora, temos que tomar cuidado com essas ações. É só cortar a comercialização de quem causou mal a alguém ou cortar a comercialização de um lugar específico. Não, não é bem assim. O boicote é importantíssimo, principalmente por parte do consumidor. O consumidor boicotar é fundamental para ele demonstrar o seu descontentamento, a sua insatisfação com uma empresa de roupas, com uma empresa de comida, com uma empresa de carros, qualquer coisa desse tipo. Afinal de contas, comprar é um ato político tão forte quanto votar. Quando você compra alguma coisa, está depositando seu voto na forma como determinada mercadoria foi feita, tanto do ponto de vista social, quanto ambiental, quanto trabalhista. Agora, o que acontece é que, por outro lado, as empresas elas não devem simplesmente ir cortar de uma forma cega todas as outras empresas. Por exemplo, você cortar de uma fazenda que utilizou trabalho escravo é uma coisa, faz parte, é importante. Um frigorífico cortar de uma fazenda com trabalho escravo, se uma empresa têxtil corta de uma fazenda de algodão que também flagrada com trabalho escravo, também é importante. O grande problema é quando você ergue uma barreira comercial ou uma espécie de boicote a todo um setor, toda uma nacionalidade, todo um país. Aí dá problema. E aí dá problema ao redor do mundo, porque essa é a coisa mais fácil que muitas vezes grandes empresas fazem. Bangladesh dá problema, vamos para a Somália, né, que é mais barato e não dá tanto problema. Sai da Somália, o pessoal fala, a China é a tragédia. Tem outros países com problemas trabalhistas muito maiores do que a China, que as pessoas acabam migrando e quando dá problema naquele país, vai para outro, como se fosse uma nuvem de gafanhoto. E não é assim.
O que acontece é que as empresas elas devem cortar pontualmente quem se utiliza de trabalho escravo, mas de uma maneira geral, quem comprovadamente se utilizou de trabalho escravo. Agora, nas outras empresas que há problemas, ela tem que atuar para investir e melhorar a situação produtiva dentro dessas empresas. Ou seja, usou trabalho escravo, concorda se a empresa corta porque é um caso grave. Caso não usou trabalho escravo, mas a situação é complicada, é difícil, ajude essa empresa menor, uma empresa grande tem que ajudar uma oficina de costura, uma empresa de confecção, a se adaptar às condições defendidas pela Organização Internacional do Trabalho e por outros padrões internacionais de trabalho. Tem que se fazer isso aí. O que acontece aqui, seja em Bangladesh ou mesmo seja em São Paulo, muitas vezes corta-se, suspende-se um país, uma região ou uma etnia. Por exemplo, uma grande produtora de roupa internacional que tinha sido já flagrada com trabalho escravo, o que ela resolveu fazer? Resolveu suspender os contratos, as compras de empresas que tivessem trabalhadores bolivianos entre os seus funcionários, ou entre os seus produtores entre os seus costureiros. Por quê? Porque assim evitava esse tipo de propaganda negativa de libertação de trabalhadores envolvendo latino-americanos, principalmente boliviano. O nome disso se chama xenofobia. Isso é xenofobia, exatamente você evitar que esses trabalhadores, que essas trabalhadoras que são exatamente vulneráveis e precisam desse serviço, sejam cortados simplesmente porque são estrangeiros e que isso pode causar algum dano à imagem, caso seja flagrado com algum tipo de exploração. Eu acho que é o seguinte, a gente evoluiu muito, a gente vem evoluindo muito nos últimos 200 anos de pós-revolução industrial e a gente vem evoluindo muito nos últimos 10 anos de combate ao trabalho escravo no setor têxtil no Brasil, nos últimos 10, um pouco mais de 10 anos com relação a uma série de tragédias que aconteceram no setor. Agora, a falta ainda evoluir bastante, e uma das formas de evoluir é através da responsabilização da cadeia. E aí, para encurtar, para não ficar em monólogo, só para deixar uma coisa para a gente discutir depois, que é a ONU, dentro do espaço da ONU, que é destinada para a discussão de empresas e direitos humanos, ela vem discutindo, tentando discutir a ideia da gente passar de princípios voluntários para princípios obrigatórios. O que é isso? Fala português, Sakamoto, não grego. É o seguinte, princípios voluntários de direitos humanos em empresa é o que a gente tem hoje. É uma lista grande, enorme, gigantesca de sugestões que a ONU dá para que as empresas sejam legais com os direitos humanos. O problema é que isso, como vocês podem imaginar, é o quê? Voluntário. Voluntário é uma tragédia. Por quê? Voluntário cumpre quem quer, né? Agora, a ideia seria a gente conseguir avançar do voluntariado para o obrigatório, ou seja, os países serem obrigados a se responsabilizar pelas bobagens que as suas empresas fazem em outros países. Porque se você for ver quem eram os compradores, quem eram grandes compradores, não só do prédio lá do Rana Plaza que desabou, mas também de uma série de outras tragédias ligadas à questão têxtil, são norte-americanas, são europeias, são pessoas de outros países que encomendam aquelas roupas. Então, esses países têm que se responsabilizar pelas suas empresas, que significa o quê? Investir para melhorar a condição do trabalho nesses países, seja no Bangladesh, seja no Brasil. Isso ainda está muito longe de acontecer, mas é um debate que já está acontecendo. Sim, e nesse sentido agora, né, que tem se falado do blue washing, é quando as empresas se utilizam desses princípios orientadores da ONU para fazer os seus relatos anuais, mas que também não são auditados ou investigados, são autodeclaratórios. Então, também a gente não consegue entender aí o teor da veracidade ou do detalhamento, da profundidade, né? E nesse sentido também a gente vê que não existe uma obrigatoriedade de relatórios anuais de responsabilidade social ou de sustentabilidade, e assim as empresas continuam se desviando das suas responsabilidades, né? Ainda li essa semana que uma grande varejista, bastante conhecida, ela declarou que ela ia retirar imediatamente todos os pedidos dela, por exemplo, lá de Bangladesh, né? Que
os pedidos seriam cancelados, inclusive os que estavam em andamento ou que já estavam prontas, e que ela queria, que não só ela, né, mas que os fornecedores delas se excluíssem qualquer tipo de risco ou de responsabilidade que essa varejista pudesse ter. Então, ela não deixou na mão só os trabalhadores, mas ela deixou na mão os fornecedores dela também para resolverem essa situação sozinho. E essa marca também, ela tem mais ou menos 150 instalações de produção em Bangladesh. Então, assim, como é possível uma marca se isentar completamente das suas responsabilidades? Você falou um pouco também sobre isso, e de ter planos de remediação. Porque sim, é possível encontrar não conformidades ao longo da cadeia de trabalho, até como você comentou no início, é uma cadeia extremamente longa, ela é complexa porque ela é muito ramificada, então assim, problemas podem acontecer. Mas as marcas, as grandes empresas, né, as empresas, elas têm que se responsabilizar pela sua cadeia e criar junto com seus fornecedores planos ou de contingência ou planos de remediação, caso alguma não conformidade seja encontrada, e não simplesmente quebrar o contrato. Acabou aqui, tchau, obrigada, né? Então, você acha que a transparência nesse sentido pode ajudar? Qual seria a saída para a gente conseguir forçar um pouco esse tipo de ação dentro da indústria? Tá sem som. Pode dar uma olhadinha no seu som. Ainda tá sem som. Agora foi. Agora foi. Então, transparência é fundamental nesse processo, é claro, assim como não só qualquer processo social, mas qualquer processo econômico, é fundamental ter transparência, até porque investidores, compradores, consumidores precisam saber quais foram as condições de fabricação daquelas mercadorias que estão sendo consumidas para poderem tomar atitudes, né? Quando a gente até fala de consumo consciente, a gente está partindo do pressuposto que o consumidor tem acesso à informação, porque o consumo consciente é uma ficção se o consumidor não tiver acesso irrestrito à informação, mas infelizmente esse acesso à informação ele é muito limitado, não só no Brasil como em outros lugares. É claro que no Brasil, por ter um sistema de combate ao trabalho escravo mais robusto e mais antigo, completa 25 anos agora, em 2020, a transparência ela tem de ser maior no que pesa tentativas de reduzi-la, né? Mas você tem uma transparência maior do que em muitos países. O grande problema é que a quantidade a gente esbarra muitas vezes em duas limitações: a quantidade de informação disponível e como essa informação ela é publicizada. Vamos tentar explicar. No Brasil, desde 95, a gente tem, por exemplo, grupos de fiscalização que resgatam trabalhadores e obrigam o pagamento de salários. Resgatam trabalhadores em situação de escravidão contemporânea. Desde então, 54 mil pessoas foram resgatadas, parte desses casos no estado de São Paulo, em confecções, e por aí vai. Também temos, além dos resgates desses trabalhadores, também temos situações em que eles não havia trabalho escravo, mas havia graves violações de direitos trabalhistas que também eram cumpridos após a visita dos fiscais, O que acontece é que esse sistema de fiscalização do trabalho público, ele acontece no Brasil, tem em outros países, mas não em todos. Em muitos países, a fiscalização é muito pequena, para não dizer inexistente. Em outros países, por exemplo, quando eu cobri guerra no Paquistão, eu fui verificar como é que funcionava também a fiscalização do trabalho, e não só a questão lá era um pouco mais grave. Para você ter uma fiscalização que pudesse levar a uma libertação de trabalhadores, o fiscal tinha que pedir autorização prévia à justiça. Né? Olha que coisa absurda. No Brasil tentaram implementar isso aí um tempo atrás, não conseguiram, que é pedir autorização na justiça para libertar alguém que sabidamente é escravo. Então, um absurdo. Mas o que acontece em muitos países, você não tem esse tipo de ação. Se você não tem ação de fiscalização, você também não tem produção de informação para ser enviada ao sistema produtivo e aos trabalhadores e aos consumidores, quer dizer, você não tem essa informação, por exemplo, uma lista suja do trabalho escravo, como a gente tem no Brasil, não tem essa informação. Então, os
Projetos nacionais de combate ao trabalho escravo, que acabam impactando a cadeia têxtil, eles são muito voltados no mundo inteiro à autodeclaração, a que as empresas digam que elas vêm fazendo. Isso começou com a lei da Califórnia, nos Estados Unidos, depois foi para a lei inglesa de combate ao trabalho escravo, as ações na França e na Alemanha, até chegar a mais evoluída delas, que é a lei australiana, que tem aquela questão da autodeclaração, que a empresa diz o que está fazendo, mas a partir daí cria-se uma lista, verifica-se se há mentira, uma punição mais severa e tudo isso mais. Só que ao contrário do que o Brasil é o poder público produz informação através do resgate, através do combate, através da fiscalização dessas cadeias. Deu a perceber, existe um processo diferente nos dois. Então, no nosso caso, o acesso à informação, e nesse sentido a gente é privilegiado, é bem melhor do que numa série de outros países. O problema é que o trabalho escravo, ou seja, a gente consegue, aos trancos e barrancos, combater trabalho escravo aqui dentro por conta desse acesso de informação. E também do trabalho de auditores fiscais do trabalho, de procuradores do trabalho, de juízes do trabalho e da imprensa. Agora, fora do Brasil, muitas vezes, essa ação é vinculada à sociedade civil e à imprensa, uma vez que as empresas elas podem simplesmente contar mentiras, né? O ponto é que, nesse sentido, a gente é privilegiado no acesso à informação, mas falta muito. Só que, como a gente está conversando desde o começo, trabalho escravo é um problema global. Muitas vezes, o algodão que é produzido em algum lugar vai com o trabalho escravo para o outro. Trabalho escravo não é encontrado só na costura, na produção, na costura, em outros momentos. E aí, como é que fica? É difícil. E é difícil também porque muitas vezes essas grandes marcas que acabam produzindo em outros países, porque lá o custo é mais barato, trazem para dentro do seu próprio país e não são responsabilizadas e não são nem pressionadas a ajudar as marcas de outros países, porque elas sabem que na hora que elas forem pressionadas, elas só, ok, eu libero esse fornecedor e vou buscar um fornecedor de outro país. Por quê? Porque eu não estou sendo responsabilizada nunca, porque ninguém está rastreando minha cadeia direitinho. Então, é difícil, a transparência é fundamental, mas a transparência depende de uma ação do poder público. E aí, encerrando, prometo, tem uma coisa interessante. Eu participei durante 1 ano e meio de uma coisa chamada Liechtenstein Initiative, que pertencia às Nações Unidas, tá, ligada à Universidade da ONU, que reuniu, são 25 experts ao redor do mundo, pessoas da sociedade civil, academia, empresas gigantescos, bancos gigantescos, fundos de pensão, países, para criar uma espécie de um projeto global, uma recomendação global para evitar o trabalho escravo no setor financeiro. E aí tem um ponto interessante nisso tudo, que é o seguinte, que havia uma discussão central a respeito de marco legal, de construção de marco legal. Ou seja, o quanto essas medidas todas de combate ao trabalho escravo, de combate à superexploração em cadeias como a têxtil, funciona sem os governos obrigarem alguma coisa lá dentro. Eu não estou falando só obrigar a fiscalização a ocorrer, mas obrigar a ter uma lista suja, obrigar a ter transparência, obrigar a produzir dados, né? O quanto você tem alguma coisa funcionando se você não tem regulamentação, se você não tem o processo do Estado agindo de uma forma dura para garantir que essas estruturas aconteçam. Eu, particularmente, eu não estou defendendo um Estado gigantesco, não é isso que eu estou defendendo, mas eu acho que o mínimo o Estado tem que garantir, e nesse caso, garantir informação à sociedade, ao mercado, é o mínimo. Sim, claro, garantir pelo menos a criação de uma agenda que olhe para essas questões, que olhe para esses problemas, para que eles sejam de fato orientados, até porque a gente tem visto um desmonte de certos órgãos do governo e que a gente vê que essa averiguação também vai sendo enfraquecida aqui no Brasil, né? A gente vê que a fiscalização talvez também não aconteça com tanta força quanto deveria acontecer, porque inclusive faltam fiscais na rua para fazer essa fiscalização, para garantir que as medidas, as políticas que a gente já tem, a regulamentação, a legislação que a gente já tem, seja colocada em prática e, em paralelo, criar esses novos marcos ou regulamentações que possam auxiliar e forçar as empresas a prestarem contas, a rastrearem as suas cadeias. No índice de transparência da moda, do Fashion Revolution, no índice que a gente desenvolve aqui no Brasil,
a gente tem acompanhado agora nos últimos 2 anos um pouco desse nível de padrão de comportamento do mercado com relação à transparência, né? Então, o que as marcas, grandes empresas que operam aqui no Brasil disponibilizam de dados publicamente sobre suas políticas, compromissos, práticas e cadeia de fornecimento também. A média que a gente encontrou ainda é muito baixa, ela foi de 17%, a média geral de transparência das 20 marcas avaliadas no primeiro ano em 2018 e 16% no segundo ano em 2019. Foram 30 marcas avaliadas em 2019 e 13 delas zeraram. Então, comenta um pouco sobre isso, como esse nosso mercado brasileiro aqui está com relação a isso. Voltar meu áudio. Eu botei no mudo para ninguém ouvir. Acho que agora vocês estão me ouvindo. Então, uma coisa interessante nesse processo inteiro é que a percepção. Primeiro que é o seguinte, a gente tem uma percepção muito falha no Brasil sobre o que é responsabilidade social. As pessoas confundem responsabilidade social com investimento social privado, né? Muitas empresas. E isso é um grande problema. As pessoas acham que, ou seja, o que é investimento social privado? É você fazer doações, você fazer um investimento, seja através de doações, doar cestas básicas, ajudar numa escola, ajudar no hospital, doar respiradores, se asfaltar uma rua. Ou seja, você fazer doações de recursos ou investimento em prestação de serviços através de terceiros, ONGs, etc., em nome da sociedade. Isso é investimento social privado, grosso modo. Responsabilidade social é você impedir que a sua atuação como empresa crie problemas e gere dor e sofrimento para as pessoas à sua volta, para a sociedade que você está inserido. O grande problema é que as empresas brasileiras, muitas delas, confundem, elas acham que ao fazer investimento social privado, elas estão fazendo responsabilidade social empresarial e não estão. O mais importante, com todo respeito à cesta básica, dane-se o negócio de você doar dinheiro para o hospital, é importante, mas o mais importante de tudo é você evitar que o seu comportamento, que a sua atuação empresarial gere danos para a cidade, para o estado, para o país em que você vive e para o planeta, no caso também, se você estiver trabalhando com uma coisa de escala global. Então, o que acontece? As empresas se dão por satisfeitas em agir com essas doações. O problema é que essas doações, esses investimentos, são amendoins, são migalhas em comparação aos recursos que elas teriam que investir para melhorar o seu padrão de comportamento. Para melhorar o quê? Para verificar as cadeias produtivas, para verificar compradores de compradores, vendedores de vendedores, fornecedores em chamado tier, que são os níveis de fornecimento tier 1, 2, 3, 5, 10. Então, eu teria que fazer isso de um lado, teria que fazer isso do outro. E isso custa dinheiro adaptar o seu método produtivo para o método ambientalmente, socialmente, trabalhisticamente sustentável. Custa dinheiro você colocar dinheiro em Bangladesh para melhorar a qualidade de vida e o salário daquelas pessoas lá. Por quê? Porque significa que você reduzir margem de lucro ou repassar esse custo a mais para o seu consumidor. Então, diminuir competitividade. Então, no altar da competitividade, comete-se os maiores delitos. Nesse sentido, o que acontece? Em parte, as empresas não respondem questionários, elas evitam responder questionários, elas evitam dizer ao que vieram. Vou dar porque, primeiro, elas não acham importante, muitas delas não acham importante, e segundo, elas não fizeram nada, elas até acham importante, mas elas sabem que não fizeram coisa nenhuma. Então, seja por falta de ter feito, ou seja porque fizeram ou que não se importam, elas evitam e elas zeram essa transparência. Né? O que acontece com o índice de vocês, de certa forma, também acontece em parte com o Moda Livre. Moda Livre é um aplicativo que a Repórter Brasil criou há alguns anos para avaliar como as marcas de roupa vêm adotando políticas para combater o trabalho análogo de escravo em suas cadeias de valor. Ele é mais específico, né, do que o Fashion Revolution, a gente trabalha mais nesse naco. E aí ele faz uma gradação, ele dá cor verde, amarelo, vermelho, de acordo com a avaliação dessas empresas, baseado não apenas nos dados que a gente coleta com o Ministério Público do Trabalho e auditores fiscais do trabalho, mas também
com um preenchimento de questionário por parte deles, a gente molda isso, só que quem resolve não responder o questionário, hoje está entrando nessa nossa nova atualização, está entrando num modo cinza. Antes entrava no vermelho, agora está entrando no modo cinza, que é o modo de quem não deu nenhuma resposta, né? De que não simplesmente se absteve. Que, na minha opinião, ela é tão grave quanto o vermelho. Não dar nenhuma resposta é equivalente a dar uma resposta ruim. É até pior. Nos Estados Unidos, é considerado, nesse tipo de ação da sociedade civil, é considerado, quem não deu resposta nenhuma, quem entregou o questionário em branco, por exemplo, é considerado pior do que quem entregou o preenchido, porque mostra que há um despeito e há um desprezo muito grande, não com quem está fazendo o levantamento, mas com a sociedade que vai se apropriar daquelas informações. Então, por exemplo, eu não tenho o dado aqui, precisaria fazer o cálculo, mas das 123 marcas avaliadas, né, temos uma parte não vou dizer significativa, mas uma parte lá, um naco, que praticamente se recusa a responder. Agora, terminar dizendo uma coisa interessantíssima. Eles se recusam a responder, essas empresas, mas depois elas reclamam. Por quê? Porque esse aplicativo depois é utilizado por consumidores e por consumidoras. É utilizado pela imprensa, né? Da mesma forma que o índice também do Fashion Evolution. Ou seja, se você se nega a dar informação e depois aparece mal avaliado, aquilo vai ter uma consequência entre consumidores conscientes, uma consequência na imprensa, ou seja, junto à imagem daquela marca. E aí essas empresas tendem a vir para a gente, tentam processar na justiça, falando, mas vocês divulgaram que a gente não respondeu. Eu falei, mas a gente fala assim, mas você não respondeu. Mas não era para divulgar, você está me difamando. E a gente vive um momento muito estranho, em que as pessoas não são responsáveis nunca pelas coisas que elas fazem, são sempre os outros, né? Da presidência até o homem comum, o responsável é sempre o outro. Então, nunca somos nós mesmos. Isso é interessante. Por quê? Porque a gente precisa aumentar essa responsabilização. As empresas têm que ser responsáveis, as empresas têm que responder, têm que ser responsáveis, inclusive, pelo seu silêncio. Sim, claro. Foi ótimo você entrar nisso da resposta dos questionários. Já vou voltar para isso. Na verdade, quando você fala que custa muito dinheiro rastrear, que custa muito dinheiro controlar a cadeia inteira, na verdade, esses grandes grupos detentores de grandes marcas, eles têm muito dinheiro. E se eles simplesmente diluíssem partezinha do lucro deles, eles conseguiriam com certeza redistribuir esse valor ao longo da cadeia inteira, remunerar muito melhor ali na ponta e colocar em prática, implementar essas iniciativas. Eles ainda iam continuar grupos bilionários e ainda assim eles teriam uma cadeia de valor muito mais justa, muito mais ética para todo mundo que está ali envolvida com ela e conseguiriam rastrear. Mas voltando aqui para a questão da não resposta do questionário, e o que eu percebo é que muitas vezes essas empresas realmente, além delas menosprezarem a importância dessa resposta, como você comentou, e desrespeitarem a sociedade por não quererem falar sobre isso, muitas vezes elas nem têm essas informações organizadas. O que eu sinto é que elas muitas vezes nem pararam para organizar, para compilar essas informações, para ter controle dessas informações e para depois divulgar, né? O que também me parece bastante grave, porque não está ali, não está na mão. Essas informações não estão de fácil acesso nem internamente, o que dirá organizadas para virarem informações públicas. Você falou do app Moda Livre, que vocês estão lançando hoje a atualização dele. Você já falou da novidade do farol cinza aí, que eu achei incrível, que é super importante. Tem alguma outra novidade, mais alguma coisa que você tem para comentar sobre ele no dia do lançamento dele? Perdão, eu não me dou bem com esse Eu sempre faço isso. Né, me perdoem pela imperícia. Então, além dessa questão do cinza, que a gente acha importante, também a gente atualizou
não apenas o design, né, que tem que atualizar de tempos em tempos, afinal de contas a gente está tratando de moda, não faz sentido tratar de moda com design e permanecer por 6, 7 anos, a gente tem que acompanhar também a evolução estética, estética é importante. Agora, a gente refinou a metodologia do questionário. Inclusive, esse questionário ele não é simplesmente imposto. A gente dialoga, inclusive, com as empresas do setor têxtil, tá? Com a BVTEX, que é a Associação Brasileira do Vestuário Têxtil. A gente faz um diálogo com a sociedade para produzir esse questionário. Né? Afinal de contas, o nosso objetivo com o questionário, e a gente deixa bem claro, não é que as pessoas comprem ou deixem de comprar qualquer coisa por lá, mas é garantir informação para gerar o consumo consciente e gerar também mudança no processo produtivo brasileiro. Então, é por isso que a gente não está querendo gerar desemprego, a gente quer que as pessoas que as empresas sejam levadas pelos seus consumidores a produzir aquilo que os consumidores querem. Eu acho que ninguém quer roupa com sofrimento humano aqui, né? Agora, também criamos uma seção específica com ocorrência dos casos de trabalho escravo no setor têxtil. Temos 43 casos listados, né, de ocorrência de trabalho escravo no setor têxtil. Então, digamos que dá para qualquer pessoa ter um histórico muito bom e muito sólido. Desculpa, é 43 das 123 marcas analisadas? Não, há 43 casos de trabalho escravo, porque às vezes você tem um caso que uma marca utiliza mais de uma vez. Uhum. E não necessariamente, até porque tem muitas das empresas que nunca utilizaram o trabalho escravo, e inclusive vem adotando um comportamento muito bom sem terem utilizado o trabalho escravo. Eu não vou citar nominalmente, porque senão estaria fazendo merchan, mas vão lá, baixem no Google, na Apple Store, baixe na lojinha do Google, tá lá de graça para ser baixado. Agora, a cor cinza é interessante que você falou, o farolzinho cinza, porque as marcas que só vão elas podem para o vermelho, só que elas vão para o vermelho depois de 6 meses ignorando qualquer tentativa de resposta. Ou seja, elas estão lá numa espécie de, olha, não respondeu. Né? Agora, se você não responder por um longo período, aí o consumidor tem direito a saber aquilo que eu falei, que você não considera a transparência como uma virtude, né, como um bem da sua corporação. Agora, é interessante nesse momento, que aí você vai perguntar, poxa, Sakamoto, mas neste momento de crise, para que eu vou estar cuidando de afunilar o meu consumo? Eu tenho pouco dinheiro, fiquei desempregado por causa da crise, está difícil. Além disso, é melhor que a pessoa está trabalhando como escravo do que não está trabalhando. A gente ouve essa sempre. Sempre. E eu vou falar uma coisa, eu acho que é o seguinte, nos momentos, a palavra crise, uma das etimologias da palavra crise não é problema, mas é mudança. Esse momento é um momento para mudança. Eu discordo, não é um momento de oportunidades, é um momento de sofrimento, um momento de dor, tanto física quanto econômica. É um momento que a gente vai ter que se juntar bastante para sair disso junto, né? Para sair disso rápido. Agora, é um momento de mudança. A gente tem que aproveitar esse momento para rediscutir os processos que existem. Os processos produtivos, os processos econômicos, os processos que fazem com que, por exemplo, na lista dos 10 maiores bilionários do mundo, tenha gente do setor têxtil, setor vestuário, que foi flagrado várias vezes com trabalho escravo ao redor do mundo. Então, o que acontece? Isso é inaceitável. A gente tem que aproveitar esse momento. Eu não estou aqui propondo a revolução, que vocês peguem em foices e saiam na rua decapitando multibilionários. Não é isso que eu estou propondo. Mas eu estou propondo em que a gente tenha, ao menos, uma economia de mercado mais justa, em que as pessoas ganhem o justo para a sua sobrevivência. É isso que a gente está falando quando está falando de um comércio justo, ou um consumo consciente, ou de uma situação dentro da lei. Não é que as pessoas vão ficar milionárias com a sua costura, vão continuar tendo milionários e bilionários, mas neste momento, será que não seria o caso de repensar um pouco a desigualdade? Repensar o faturamento? A gente ganha tanto produzindo roupa, será que não é o caso de pensar que ao invés de reduzir margens de lucro para que as pessoas que estão lá na ponta, e neste momento, inclusive, muitas delas estão passando fome, né? Porque não conseguiram nem acesso aos R$600. Porque, ó, vamos falar uma coisa que muita gente não sabe. Aqueles 600 mangos lá do que a gente chama de Corona Voucher, mas da renda básica. E não aconteceu, né? Fizeram a conta errada. Para muita gente não chegou. E vamos ser até mais direto.
Eu conversei com muitos migrantes estrangeiros que atuavam na costura em São Paulo e falaram: não conseguimos, nós não conseguimos, nós não temos CPF. Essas pessoas estão indocumentadas no Brasil, Sim. elas não têm CPF, elas não conseguem acesso. Ah, mas aí dá para conseguir via Bolsa Família, via Cade Único, não dá tempo. Então, o que acontece? Tem gente passando necessidade depois de ter costurado e Sim. rasgado noites a fio, costurando roupa barata para gente vestir e para alguém ganhar dinheiro. Então, o que acontece? Nada mais justo do que agora se a gente pudesse discutir, ok, vamos ver formas de que ao invés de garantir essa lucratividade tão grande em cima, que a gente possa distribuir melhor para que esse grupo de pessoas seja também beneficiado. Sim, redesenhar essas estruturas de poder e essa distribuição, né? Como você falou, do lucro. Eu acho que de fato, a gente já vem tendo vários sinais, esse é mais um sintoma de como a nossa sociedade, política e economia estão doentes, né? Isso é mais um sinal disso. E assim, quantos sinais a gente vai precisar para de fato redesenhar esse sistema, para de fato redesenhar essas estruturas, esse modelo de produção e consumo, a maneira como eles estão organizados, a maneira como a economia global está organizada. Eu queria abrir para perguntas, a gente já tem algumas perguntas aqui nos nossos comentários. Da Yara Vidal, se você puder comentar sobre mecanismos como compliance, certificações, regulamentações na cadeia produtiva de moda do Brasil. E como incluir os informais e MEIs nesse mundo cheio de selos caros. É uma pergunta interessantíssima. Eu não sou o responsável da Repórter Brasil pela parte de selo de certificação. Temos pessoas na Repórter Brasil que são, inclusive, formadas em SA 8000 e tudo isso mais. Agora, primeiro que o custo disso deve ficar com a parte mais rica da cadeia produtiva, da cadeia de valor. O custo de selo de certificação tem que ficar ou com as associações do setor, a própria BVTEX tem certificações nesse sentido, né? Como com os grandes da marca. Ou seja, nessa demanda eles têm que garantir tanto a fase de preparação das empresas para que possam estar de acordo com os parâmetros solicitados em ISO 26000, em SA 8000, em tantos outros modais, como também garantir os recursos de adaptação. Afinal de contas, você está melhorando o seu produto ao melhorar a sua cadeia produtiva. Então, tem que ir para lá, né? Agora, para quem não conhece compliance, certificação, tudo isso, né? Regulamentações é uma loucura. E eu concordo com vocês, em todos em gênero número e grau, que a nossa lei trabalhista poderia ser simplificada. Simplificação, não confunda simplificação com retirar direitos, não é isso. Eu estou falando simplificar, tornar mais fácil. Inclusive, sindicatos querem isso, grupos querem isso, querem dar mais força para a negociação coletiva do que para a própria lei em alguns momentos. É possível isso? Claro que é possível isso. A gente podia fazer. O problema da reforma trabalhista de 2017 é que passou por cima de tudo, fez uma bagunça, sendo que a discussão naquele momento era ver a nossa legislação, ver o que estava velho, o que estava antigo, o que precisava melhorar, né? E tirar, mexer, mudar, simplificar. Dá para fazer muita coisa ainda se as pessoas pararem de querer pensar que toda mudança é para retirar direito. Agora, ou seja, dá para simplificar. Agora, não há possibilidade nenhuma, seja um negócio seja pequeno, médio, micro, grande, de prosperar hoje sem transparência e sem seguir leis. Independentemente do teu tamanho, você vai ter que seguir leis, você vai ter que ter transparência. Mas eu não sei como. Existem várias fontes de informação, não só as nossas iniciativas aqui, mas as fontes de informação, por exemplo, o Instituto Ethos, de Empresa e Responsabilidade Social, uma série de organizações da sociedade civil relacionadas a garantir melhoria da qualidade das oficinas de costura, a linha, tem tantas e tantas e tantas que vocês podem ir buscar informação, inclusive junto ao Ministério Público do Trabalho, que tem uma campanha muito forte para garantir acesso à informação sobre as regulamentações, sobre as leis, como garantir transparência e tudo isso mais. Ou seja, é possível, sim. Dá trabalho? Dá. Mas eu garanto para você contar uma historinha. Anos atrás, a gente rastreia a cadeia produtiva do trabalho escravo na Repórter Brasil desde 2003, já faz 17 anos. A gente rastreou já mais de 1.700 unidades produtivas desde então.
Numa delas, rastreamos uma fazenda no Mato Grosso, de algodão, diga-se de passagem, e a gente alertou consumidores deles, que estavam entre as grandes indústrias têxteis no Brasil, que tomaram medidas contra essa empresa. Uma vez eu estava no aeroporto, aqui de Guarulhos, de São Paulo, e aí o dono dessa fazenda que eu já tinha encontrado veio na minha direção. Eu falei, pronto, morri. Ele vai me bater. E na hora que ele chegou, ele falou assim, tudo bem, né? E ele falou, Sakamoto, eu queria agradecer. Aí eu falei, por quê? Ele falou assim, não, porque depois daquilo tudo, e eu detestei você muitas noites, né? Mas depois daquilo tudo, eu melhoramos a produção, nos transformamos numa fazenda modelo, né? O dinheiro que a gente demos um jeito, fomos atrás de informação, e isso nos permitiu conquistar mercados que a gente não imaginou. Hoje eu chego, vou vender lá, eu estou voltando da Europa, eu vou vender lá e falo assim, gente, pede para o Paquistão mostrar as fazendas dele, eu vou mostrar as nossas. Que as nossas já tivemos problema, não temos mais. Então, isso, ou seja, está de acordo com a lei, gera um ganho. Você ganha um ganho no mercado. Você pode vender isso como imagem disso. Né? E aí eu recomendo, porque isso é um diferencial. Sim, sim, ajuda a construir a imagem com o consumidor, com parceiros, com fornecedores, com investidores, constrói a imagem da marca, né, da empresa. Ainda um pouco sobre compliance, a Ana Carolina Poeis, ela falou da importância da rastreabilidade, e se você pode falar um pouco sobre blockchain? Olha, bem, a questão da rastreabilidade é fundamental. Só que a gente está na idade da pedra. Como eu falei, a gente na Repórter Brasil começamos a rastrear para publicizar em 2003, e as técnicas que a gente utilizava naquela época eram totalmente rudimentares, era seguir caminhão, por exemplo, no meio da Amazônia. Hoje em dia já utilizamos técnicas de banco de dados, sistemas de inteligência, tudo para conseguir informação, somada, é claro, ao trabalho em campo. O que a gente usa de informação, o que a gente desenvolve e caça de informação serve para alertar o sistema produtivo, a sociedade civil e o poder público dos problemas na cadeia. E serve também para mostrar para as empresas que se uma ONG de porte médio é capaz de fazer isso, então imagina elas que têm bilhões de reais e bilhões de dólares. Existem várias formas, né? Tentaram durante muito tempo usar estruturas, usarem softwares, usarem métodos, inclusive, fundiados pelo próprio Estado, se tem um rastreamento bovino, tudo isso mais. Quando surgiu o blockchain, a possibilidade de registro em múltiplas máquinas, né, de uma forma que aquilo tivesse uma garantia, uma confiabilidade do processamento de vendas em cadeia, aquilo foi colocado como assim, beleza, ótimo, a gente tem uma possibilidade real. E é claro que há uma série de iniciativas dentro do Brasil para utilizar o blockchain para registro dessas informações de cadeia, para poderem ser acessados por diferentes atores, cada ator com um acesso diferente, inclusive o consumidor, sem acesso a determinadas informações, mas com níveis de acesso diferente. O grande problema, na verdade, disso tudo é o investimento em tecnologia e o interesse de quem está envolvido. Você tem marcas que já usam blockchain para mostrar a sua cadeia de fornecimento. Não só marcas do setor têxtil, mas marcas alimentícias ao redor do mundo. Mas você tem outras pessoas que ainda estão na idade da pedra. E o problema é que para você fazer esse tipo de investimento, você precisa digitalizar a sua produção, né? E aí a gente chega a um problema que em muitos lugares a produção ela é literalmente analógica, né, em todos os sentidos. A gente vive uma dicotomia muito louca. Ao mesmo tempo que nós aqui estamos fazendo uma conferência, nós, 36 pessoas fazendo uma conferência digital, né, totalmente digital, e conversando no conforto das nossas residências ou dos nossos trabalhos, né, nós temos outras pessoas que são analfabetas digitais. E pessoas que estão inseridas no sistema produtivo brasileiro, mas são analfabetas digitais. E que estão totalmente desconectadas da circulação de informação. E aí, mas todo mundo tem um celular, então todo mundo tem acesso à informação. Não é tão simples. Por exemplo, não sei se vocês sabem, por exemplo, já morreram 2 trabalhadores, não sei se agora morreram mais, mas eu tinha feito essa matéria aqui há uma semana e pouco, tinham morrido 2 trabalhadores bolivianos que atuavam em oficinas de costura em São Paulo. Eles continuaram atuando em oficinas de costura fechadas, sem circulação de ar, todo aquele problema,
E um deles, inclusive, chegou a ficar doente e continuou trabalhando. Ele não tinha acesso à informação sobre a Covid-19. Então, o problema é o seguinte, se o acesso à informação ele é tão restrito a ponto de colocar a própria vida deles em risco, mas eles têm que trabalhar. Nesse caso, assim, não era questão de simplesmente ter que trabalhar. Eles não, o que foi informado e relatado é que eles não tinham informação. Tanto é que o pessoal do CAMI, da Pastoral do Migrante, do Centro de Apoio ao Migrante, Pastoral do Migrante, entre outros, estão fazendo um trabalho forte de atuar e conscientizando esses grupos, né? O pessoal da Pastoral do Povo de Rua, do Padre Júlio Lancelotti, de atuar nesses grupos, porque no final das contas é um grupo mais vulnerável de acesso à informação. Se esse pessoal não tem acesso a essa informação, imagina sobre informação a respeito da organização da sua produção. Mas é só as grandes empresas atuarem. Sim, mas também seria só as grandes empresas, bastaria as grandes empresas atuarem para conscientizar a sua cadeia produtiva com relação ao Covid-19 e não conscientizaram. Né? Muitas delas não conscientizaram. Então, concordo plenamente, na minha opinião, eu acho lindo, né? Mas eu acho que a gente ainda vai levar um tempo para estabelecer isso devido a esse degrau que a gente tem na sociedade. E de novo a responsabilização das empresas, né, pelas suas cadeias e que a gente vê nesses momentos de crise levantando novos desafios. A Nelly, eu acho que a Nelly que está assistindo a gente é do CAMI, não está o sobrenome dela aqui, mas ela falou que só de uma família já foram 5 pessoas. Porque acho que era COVID, porque tinha sido dois, o CAMI tinha formado os 2 original, mas falou que tinha os internados. É ela mesma, ela está atualizando agora, então só de uma família foram 5 pessoas. Não, eles fazem um trabalho importantíssimo de conscientização disso, mas olha que interessante. Se as grandes empresas tessem... Porque é o seguinte, nessa hora, todo mundo adora falar, doei 1 bilhão, doei 100 mil, doei 1 bilhão. Gente, não precisa doar, não. É só faz o seguinte, cada um cuida da sua cadeia de valor até o final. Cuida dos trabalhadores da sua cadeia de valor até o final. Isso, sabe o problema? O problema é que isso é mais caro do que doar. Sim. Todos os dias, né? Cuide das suas cadeias todos os dias, que no momento de crise ela não vai ser tão crítica assim. Essas medidas emergenciais vão ser atenuadas no momento de crise, se todo dia você fizer a sua lição de casa, né? Indo para a última pergunta, na indústria do Rafael, na indústria da moda se fala muito em trabalho escravo ou análogo à escravidão e muitas vezes acaba se usando o termo para qualquer tipo de trabalho em condições precárias. Assim, acaba banalizando o termo e estigmatizando parte da cadeia. Como a gente poderia aumentar esse repertório e melhorar essa comunicação? Quais seriam outros termos para trabalho precário que poderiam dar a real dimensão da precarização do trabalho? Eu acho muito boa essa colocação, porque essa é uma das brigas que eu tenho. Eu atuo no combate ao trabalho escravo há 21 anos e é complicado, porque toda vez que alguém quer deixar claro que um trabalho é ruim, as pessoas fazem o quê? Falam que o trabalho é escravo. E às vezes não é, né? Eu sou um dos que mais lutam para que o trabalho escravo seja responsabilizado como trabalho escravo, mas também que não se exagere, porque se tudo é trabalho escravo, nada é trabalho escravo. Agora, esse é um ponto interessante. A nossa sociedade, ela não entende a exploração, a superexploração do trabalho como algo ruim. Precisa dizer que é escravo. Precisa conectar isso com as nossas raízes mais bizarras para que as pessoas entendam que algo é ruim, sendo que desrespeita direitos trabalhistas é muito ruim. Sabe? É muito ruim. Desrespeita direitos ambientais é muito ruim, né? Esse é que nem desrespeita direitos políticos. Se você for impedido de votar, as pessoas vão falar assim, nossa, que absurdo. Agora, se você for roubado no seu trabalho, as pessoas, faz parte, a pessoa pelo menos tem um emprego. Não é. Então, primeiro a gente precisa parar de normalizar a superexploração do trabalho e o rompimento de direitos trabalhistas. Agora, como a gente poderia aumentar o repertório e melhorar a comunicação? Eu acho que tem formas de campanha. Eu acho que a melhor forma deixar claro a relação das pessoas, dos consumidores com aquela forma de exploração, porque sim, a culpa não é dos consumidores, mas o consumidor, a partir do momento que tem acesso à informação, ele se torna corresponsável pela situação também. Então, responsabilizados através do acesso à informação, fora, somos de todos nós somos consumidores e nós estamos ajudando isso a acontecer. Nós estamos conectados com isso. Fazer essa conexão, independentemente de ser trabalho escravo, de ser trabalho infantil, de ser superexploração do trabalho, é fundamental. Mostrar que, olha que legal, a sua roupa, a sua carne, o seu carro, a sua vida está conectada, está funcionando porque a de alguém não está. Né?
Então, isso é fundamental. Isso é fundamental e eu acho que ele vai é um bom caminho, se a gente conseguir fazer essa conexão, vai ser um bom caminho para que as pessoas possam entender que não é apenas a questão da escravidão, mas outras formas de exploração. Mostrar que alguém trabalhando sem seu salário devido, mostrando qual que é o impacto disso na vida da família dele, e mostrar o que significa isso em ganho produtivo para uma empresa e para o consumidor, muitas vezes, pode ser uma boa saída. E agora, ele está perguntando com relação aos termos. Olha, trabalho escravo é trabalho escravo. Utiliza a expressão trabalho escravo, escravidão contemporânea, trabalho escravo contemporâneo. Análogo de escravo é mais usado para questão jurídica, porque oficialmente o Brasil proíbe o trabalho escravo desde 13 de maio de 1888. Então, depois disso, juridicamente, existem situações análogas, não trabalho escravo, porque o Estado não garante a propriedade de uma pessoa por outra. Mas, além disso, além da questão do trabalho escravo, a gente pode falar, o trabalho precário é utilizado esse termo quando é o trabalho sem direitos, é o trabalho que é exercido sem direitos trabalhistas, sabe, sem carteira de trabalho. Aí ele é um cara que é precarizado. Esse termo é para o informal, é o precarizado, né? Agora, temos outras formas de falar. Temos condições insalubres de trabalho, que muitas vezes é insalubre, não chega a ser escravo, mas é insalubre. Temos desrespeito a direitos trabalhistas. Temos uma série de outros termos, mas esses termos não são válidos para trabalho escravo. Trabalho escravo é o topo da pirâmide da exploração, é o pior do pior. Agora, tem uma grande pirâmide de exploração que aí envolve uma série de outras formas de exploração, que aí tem esses nomes que eu falei para vocês. Tá ótimo. Bom, essa foi a nossa última pergunta. Eu queria agradecer muito por todos os esclarecimentos, pela sua participação, por toda a sua contribuição com a Semana Fashion Revolution dentro desse tema que nos é tão caro. Muito, muito obrigada por tudo que você compartilhou com a gente hoje. Peço desculpas pelas falhas técnicas para você e para quem está assistindo a gente. Adorei conversar com você. Quero dizer para as pessoas baixarem o aplicativo Moda Livre, já está disponível, certo? A partir de hoje, a versão atualizada. Também, quem tiver interesse, baixem o Índice de Transparência da Moda Brasil 2019, está disponível no nosso site, no fashionrevolution.org. Na página do Brasil, vocês encontram lá o link para a versão em português e inglês. Continuem acompanhando a nossa semana. Essa gravação vai ficar no ar depois, a gente vai colocar lá no nosso perfil. Sábado e domingo tem mais. Tem live amanhã às 7, tem live no domingo às 7 também. E ainda tem muita coisa para a gente mostrar na programação. Sakamoto, mais uma vez, muito obrigada. Adorei conversar com você. Olha, obrigado a todos e todas. Né? Como a Heloísa falou, eu agradeço muito ter conversado com vocês. Desculpe também o ligeiro atraso, mas como vocês podem imaginar, hoje o dia não foi fácil para quem é jornalista, né? E ainda não acabou o dia, tipo, tá só começando, né? Mas quero agradecer também a conversa e pedir, por favor, baixem o Moda Livre, né? Eu acho que baixem e usem o Moda Livre. Eu acredito que esse tipo de instrumentos, como a gente conversou, empodera o consumidor e, mais do que isso, empodera o cidadão. Obrigada e boa noite. Boa noite.